Numa terra distante, um homem chamado Jacó, abençoado com muitos filhos, mas entre todos, havia um que ocupava um lugar especial em seu coração: José. José não era o filho mais velho, mas era o primeiro filho de Jacó com Raquel, a mulher que ele mais amava. Desde o nascimento de José, Jacó demonstrou um carinho especial por ele, um amor que brilhava mais forte do que por qualquer outro filho. José era um jovem cheio de vida e sonhos, com um brilho nos olhos que falava de um futuro grandioso. Ele tinha um espírito de liderança natural, sempre se destacando entre seus irmãos. Seu pai, Jacó, não escondia seu favoritismo, presenteando José com uma túnica colorida, um manto especial que se destacava em meio às roupas simples dos outros irmãos. A túnica era um símbolo de amor e distinção, uma marca de honra que dizia ao mundo que José era especial. Mas José, em sua inocência, não percebia o quanto suas ações e palavras afetavam seus irmãos. Ele continuava a compartilhar seus sonhos com eles, sonhos nos quais ele via-se em posições de poder e liderança. Em um desses sonhos, José contou que via a si mesmo como um feixe de trigo erguido, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam diante dele. Em outro sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de si. Para os irmãos, esses sonhos não eram apenas delírios de grandeza, mas insultos que intensificavam seu ódio. O ciúme e a raiva dos irmãos de José atingiram um ponto de ebulição. Eles começaram a conspirar entre si, planejando formas de se livrar do irmão que parecia destinado a governar sobre eles. A tensão no ar era palpável e a atmosfera na família de Jacó tornou-se cada vez mais pesada. A relação entre os irmãos estava à beira do colapso e algo drástico estava prestes a acontecer. Certo dia, quando José foi enviado por seu pai para verificar o bem-estar de seus irmãos, que estavam pastoreando o rebanho em um campo distante, os irmãos viram uma oportunidade. Ao avistarem José se aproximando, tramaram um plano cruel. "Lá vem o sonhador", disseram uns aos outros. "Vamos matá-lo e jogá-lo em uma dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Então, veremos o que será dos seus sonhos." Mas entre os irmãos havia um, chamado Ruben, que não queria ver sangue derramado. Ele convenceu os outros a não matar José, mas apenas o jogar em uma cisterna vazia, com a intenção secreta de voltar mais tarde e resgatá-lo. Assim, quando José chegou, foi atacado por seus próprios irmãos, sua túnica colorida arrancada e ele jogado numa cisterna escura e profunda. Sentindo-se triunfantes e aliviados por finalmente se livrarem de José, os irmãos sentaram-se para comer. Mas enquanto comiam, avistaram uma caravana de mercadores ismaelitas que se dirigia ao Egito. Uma nova ideia surgiu: por que não vender José como escravo? Dessa forma, não apenas se livrariam dele, mas também lucrariam com isso. E assim, José foi vendido por 20 moedas de prata aos mercadores que o levaram para o Egito. Os irmãos, agora com a túnica colorida manchada de sangue de um animal, retornaram ao pai com uma falsa história de tragédia. Jacó, ao ver a túnica ensanguentada, rasgou suas vestes em dor e lamentação, acreditando que seu amado José havia sido devorado por uma fera selvagem. E enquanto Jacó chorava a perda de seu filho amado, José iniciava uma nova e difícil jornada como escravo em uma terra estrangeira, sem saber que sua verdadeira provação e seu destino estavam apenas começando. José, agora separado de sua família e levado ao Egito, encontrava-se em um novo mundo cheio de desafios. Vendido como escravo, ele foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Embora sua vida tivesse dado uma guinada terrível, José manteve sua fé e determinação.
Ele trabalhou diligentemente e seu caráter exemplar logo chamou a atenção de Potifar, que o colocou como responsável por toda a sua casa e bens. Sob a administração de José, a casa de Potifar prosperou. No entanto, a boa sorte de José não durou muito. A esposa de Potifar, atraída pela boa aparência e postura de José, tentou seduzi-lo repetidamente. José, fiel aos seus princípios e ao seu senhor, recusou todas as suas investidas. Furiosa pela rejeição, ela acusou José falsamente de tentar violentá-la. Potifar, enfurecido, não teve escolha senão lançar José na prisão. Mesmo na prisão, a fé e a integridade de José não vacilaram. Ele ganhou o favor do carcereiro-chefe, que colocou José a cargo de todos os prisioneiros. Deus estava com José, e tudo o que ele fazia prosperava. Durante seu tempo na prisão, José encontrou 2 dos servos do faraó, o copeiro e o padeiro, ambos presos por desagradar o faraó. Certa noite, eles tiveram sonhos perturbadores, e sabendo da sabedoria de José, pediram-lhe que interpretasse seus sonhos. José, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos. Ele disse ao copeiro que seria restaurado à sua posição em 3 dias, enquanto o padeiro seria executado. Tudo aconteceu exatamente como José previu. Antes que o copeiro fosse libertado, José pediu que ele mencionasse seu caso ao faraó, na esperança de ser liberto. No entanto, ao ser restaurado à sua posição, o copeiro esqueceu-se de José. 2 anos se passaram e José continuava na prisão. Então, numa noite, o faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em seu reino conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e contou ao faraó sobre suas habilidades. José foi chamado à presença de Faraó e, com a ajuda de Deus, interpretou os sonhos. Ele explicou que haveria 7 anos de grande abundância seguidos por 7 anos de fome severa. José aconselhou Faraó a preparar-se, armazenando alimentos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de escassez. Impressionado com a sabedoria e discernimento de José, Faraó o elevou a uma posição de grande poder, tornando-o governador do Egito, segundo em comando apenas ao próprio Faraó. José tinha agora 30 anos e sua jornada o havia levado de um poço no deserto ao palácio de Faraó. Sob a liderança de José, o Egito prosperou durante os 7 anos de abundância e enormes estoques de grãos foram armazenados. Quando a fome finalmente chegou, não apenas o Egito, mas também as nações vizinhas sentiram sua ferocidade. As pessoas de toda parte vinham ao Egito em busca de comida. Entre esses, vinham também os irmãos de José, sem saber que ele estava vivo e governava o Egito. Eles se ajoelharam diante do governador para comprar grãos, cumprindo assim os sonhos que José tivera tantos anos atrás. E assim, sem que eles soubessem, o reencontro e a reconciliação estavam próximos. Os irmãos de José se ajoelharam diante do governador do Egito, sem reconhecer que era o irmão que eles haviam traído. José, por outro lado, os reconheceu imediatamente, mas escondeu sua identidade. Ele falou-lhes severamente, testando-os para ver se haviam mudado. Acusou-os de serem espiões, e eles, em pânico, contaram-lhe sobre sua família, mencionando seu pai e o irmão mais novo, Benjamim, que ficara em casa. José decidiu testar ainda mais seus irmãos. Ordenou que um deles, Simeão, ficasse preso enquanto os outros voltavam a Canaã para trazer Benjamim como prova de sua honestidade. Ele providenciou para que suas sacas de grãos fossem cheias e que o dinheiro que haviam pago fosse devolvido, escondido nas sacas. Ao encontrarem o dinheiro no caminho de volta, ficaram ainda mais aterrorizados, temendo que fossem acusados de roubo. De volta a Canaã, eles relataram tudo a Jacó, que ficou angustiado com a ideia de perder outro filho. Mas a fome continuou
e, eventualmente, Jacó não teve escolha senão permitir que Benjamim fosse ao Egito. Os irmãos retornaram ao Egito com Benjamim, levando também presentes e o dinheiro que havia sido devolvido. José, ao ver Benjamim, foi tomado por emoção, mas continuou a esconder sua identidade. Ele os recebeu com um banquete, mas ainda tinha um último teste. Ordenou que sua taça de prata fosse escondida no saco de grãos de Benjamim. No dia seguinte, depois que os irmãos partiram, ele enviou seus servos para confrontá-los e acusá-los de roubo. Quando a taça foi encontrada com Benjamim, os irmãos rasgaram suas vestes em desespero e retornaram à cidade. José então revelou sua identidade de forma dramática. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito, disse ele com lágrimas nos olhos. Os irmãos ficaram apavorados, temendo sua vingança, mas José os tranquilizou, dizendo: Não temais, Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Foi Ele quem fez tudo isso, para que agora eu pudesse salvar nossa família. José abraçou cada um de seus irmãos, perdoando-os sinceramente. Ele os mandou voltar para Canaã para trazer Jacó e toda a família ao Egito, onde viveriam nas terras mais férteis durante os anos de fome restantes. Jacó, ao saber que José estava vivo, chorou de alegria e agradecimento. A família de Jacó mudou-se para o Egito e houve uma grande reunião. Jacó e José se abraçaram, lágrimas de felicidade correndo por seus rostos. Jacó passou seus últimos anos em paz, vendo seus filhos e netos prosperarem na nova terra. Antes de morrer, ele abençoou todos os seus filhos e pediu para ser enterrado na terra de seus antepassados. A história de José é uma poderosa lição sobre perseverança, fé e perdão. Ele passou por traição, escravidão e prisão, mas nunca perdeu a esperança nem a fé em Deus. E no fim, José viu que todas as suas provações tinham um propósito maior. Quando você sentir que não aguenta mais, lembre-se de José. Às vezes, as dificuldades que enfrentamos são as que nos preparam para um futuro brilhante e cheio de propósito.